Olá pessoal, tudo bem? Começa agora mais um X da Questão ao vivo pela TV Câmara São José do Rio Preto. E você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, o número está aí na tela, 99163-7905. Temos também o telefone aqui da redação da TV Câmara, 3214-7766, e o nosso e-mail, que é o gama@riopreto.sp.leg.br. Estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Estamos lá no Facebook, Câmara Municipal de São José do Rio Preto, e no YouTube, TV Câmara São José do Rio Preto, onde você também acompanha nosso programa em tempo real. Bom, e olha só, no programa de hoje vamos falar de um dos mais audaciosos e grandiosos projetos para o futuro de Rio Preto, que é a captação de água no Rio Grande. Tema que é debatido aí há mais de uma década aqui na cidade e que culminou agora com a apresentação de um projeto pela Prefeitura pedindo autorização para a Câmara para um empréstimo de 650 milhões de reais para viabilização desse empreendimento. Esse empreendimento que no total é estimado em até R$ 1 bilhão, aí talvez o maior projeto da história de Rio Preto. Mas para dar detalhes sobre esse projeto, falar sobre as suas particularidades, converso agora com o superintendente do SEMAI, Nicanor Batista Júnior, está aqui no estúdio da TV Câmara com a gente. Obrigado, Nicanor. Bom, vamos lá, Nicanor, buscar água no Rio Grande. Explica para a gente esse projeto para Rio Preto. Bom, cumprimentá-lo, Gama, cumprimentar os telespectadores aí da TV Câmara. Uma oportunidade para a gente estar em contato com a população de Rio Preto, com os vereadores, enfim, com a sociedade como um todo, para mostrar a importância desse projeto. Esse projeto, como você bem disse, tem mais de uma década que ele está discutindo. Em 2007, 2008, nós fizemos um plano municipal de águas. E naquele plano já se discutiu e ficou comprovado a necessidade da gente ter uma segunda alternativa de captação superficial. Na época foi estudado de buscar no Tietê, de buscar no Turvo ou buscar no Rio Grande. Então, essas três alternativas foram estudadas. O Tietê foi a primeira a ser descartada, porque haveria uma transposição de bacias. Você ia captar a bacia do Tietê e devolver na bacia do Rio Grande. Então, isso não é ecologicamente e ambientalmente sustentável. Você tem que manter essa água na mesma bacia. Depois o Turvo. O Turvo já não tinha mais disponibilidade hídrica para a gente captar no Turvo. E a água do Turvo também se apresentava com uma possibilidade aí de tratamento muito mais cara do que a do Rio Grande. E a terceira opção que foi estudada foi a do Rio Grande, num ponto localizado a cerca de 3 quilômetros a jusante da barragem de Marimbondo. Por que esse ponto? Primeiro, que a gente tem todo um sistema rodoviário que permitiria, então, a gente usar a faixa de domínio, que evitaria desapropriações, servidões de passagem de particulares. Então, a opção mais racional e melhor qualidade de água, porque o Rio Grande é uma água muito mais pura do que as demais águas que a gente estudou, ele se mostrou muito mais viável do ponto de vista técnico, de implantação, e a distância ela pesa. Só que no sistema operacional e de tratamento você compensa isso. Então esse projeto foi a primeira vez que se estudou e ficou consolidado no Plano Municipal de Água foi em 2007, 2008. Em 2014 volta-se a discutir o plano de saneamento do município, mas aí já numa situação mais abrangente, onde que estuda água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos. Esse projeto ficou sendo discutido, foi elaborado pela FIP, na época foi contratada a FIP, elaborado. Ele ficou na prefeitura por cerca de 2 anos. E em 2017, quando nós entramos, nós resgatamos esse projeto e mandamos para a Câmara. Atualizou e mandou para a Câmara. A Câmara, naquela oportunidade, já enfrentou esse problema, já tinha sido feitas audiências públicas e foi aprovado no Plano Municipal de Saneamento, que é o que está em vigor, que
nós faríamos essa captação. Concomitantemente com isso, em 2013 e 2014, foi feito um pedido para o Ministério das Cidades para que se fizesse o projeto. Foi feito o pedido, o Ministério deu anuência para o projeto, foi feita uma licitação, essa licitação ficou parada porque não tinha recurso financeiro, e em 2018, já no governo do Michel Temer, foi feita a autorização. Em janeiro de 2018, dia 18 de janeiro, o Temer assinou a autorização. E dia 22 de fevereiro, no gabinete do senhor prefeito municipal, com a presença do secretário nacional de saneamento, nós demos a ordem de serviço para fazer o projeto, que foi um projeto que a Estática desenvolveu. E projeto executivo. O projeto executivo já. Esse projeto foi desenvolvido ao longo de 5 anos, praticamente, e aí nós começamos a buscar as licenças. Licença, autorização para passar nas faixas de domínio, tanto do DR quanto da BR-153. O DR é lá na Armando Salles de Oliveira, um trecho lá é rodovia estadual, a rodovia federal, e na área particular, que é a fazenda da família Meinberg, que nós já tivemos todas as autorizações e anuências deles também, porque nós vamos precisar de uma área para implantar a captação, e um trecho a adutora passa, uma adutora de 1,5 metro de diâmetro, passa dentro de uma área particular. Então, todas essas autorizações, todas essas licenças nós já conseguimos. A última licença que ainda está em andamento é a licença ambiental, que quem concede, a partir de todas essas licenças, é a CETESB. Então, a CETESB marcou agora para o dia 23 a última vistoria para conceder a licença prévia, que é o documento que a gente precisa para dar prosseguimento numa eventual licitação. Como é que está isso hoje, Gama? Nós, em 22, protocolamos, em dezembro de 22, protocolamos o projeto lá no Ministério. Aí muda governo, você sabe que a coisa dá uma parada. E aí, em meados de 23, o governo federal, no segundo semestre de 23, ele lança o PAC, que é um plano do governo federal, e onde que tem verbas, tanto verba de fundo perdido, quanto verba de financiamento. E nós fizemos novamente, reforçamos lá que a gente tinha interesse de conquistar esses recursos. Por indisponibilidade orçamentária, não foi possível a gente conseguir a OGU. Mas o Ministério nos concedeu previamente a disponibilidade de financiamento, que são 650 milhões, e os outros 350 milhões é uma contrapartida que o SEMAI vai fazer. É investimento próprio do SEMAI. Esse processo, para a concessão desse processo, tem etapas. A primeira etapa é essa dele selecionar o nosso projeto. Foi um projeto muito bem elaborado e recebeu elogios lá do corpo técnico do Ministério. Mandaram o documento, a análise para a Caixa Econômica Federal. E a Caixa Econômica Federal de Brasília manda para a Caixa Econômica Local, aqui na Superintendência de Rio Preto. Foram feitas as análises técnicas, econômica, financeira, e o que é muito importante, a Caixa, ela analisa a saúde financeira do município, se o município e o SEMAI têm capacidade de receber esse investimento, porque tem limites para isso, de buscar financiamento. E o mais importante, o município que pega o recurso financiado, ele tem que ter uma coisa fundamental, capacidade de pagamento. E isso também tem limite. Então, o Rio Preto tem uma saúde financeira invejável, o SEMAI tem uma capacidade de pagamento invejável. Hoje nós temos tido superávit nos últimos 6 anos. Foi esse superávit que garantiu a contrapartida. Nós não tínhamos superávit até 2017. A gente criou essas condições, já pensando nesse projeto, que é fundamental para a sustentabilidade e o desenvolvimento de São José do Rio Preto.
Existem outras formas, já vi discussão, podíamos fazer uma concessão, podíamos fazer uma parceria público-privada. Todos esses modelos são muito bons. Mas para uma cidade que tem a saúde financeira de Rio Preto, que tem a capacidade de gestão que o SEMAI tem, não tem situação que fica mais econômica para a população do que fazer com recursos administrados pela própria autarquia. Por quê? Se você concede, a concessionária quer ter lucro. Se você faz uma PPP, o parceiro quer ter lucro. Essas empresas têm que pagar imposto. Hoje, uma autarquia, por ser um ente municipal, ela paga um imposto só, de 1% ao ano. Uma empresa privada que faz saneamento paga 13%. Então, só aí você já tem uma despesa maior que vai inferir na tarifa. Vai ter que aumentar a tarifa. Outra coisa que a empresa precisa, não tem empresa que sobrevive sem lucro. O lucro é o fim de uma empresa privada. Esse lucro hoje, ele é de no mínimo 8%, porque tem risco, tem lucro real, tem uma série de coisas que é incorporado. Tem que ganhar, né? Não está ali para fazer. Não está, ninguém faz de graça. Bondade. Quem faz a coisa acontecer barato, bom, é o poder público. Ele tem condição, desde que tenha uma boa gestão. Os exemplos que tivemos mostram isso. Onde que se tem uma boa gestão, o próprio poder público pode e deve manter o seu serviço sobre a sua administração. E está comprovado. Nos últimos anos, o SEMAI tem se colocado entre os primeiros do Brasil. A última classificação do Trata Brasil, que você tem acompanhado, nós ficamos empatados em primeiro lugar com Maringá, que é da Sanepar, uma companhia estadual, com Campinas, que é uma companhia municipal. Sanasa, né? Sanasa. A única que é uma autarquia é Rio Preto. Então, nós estamos igual às companhias. Na frente de Aegea, do Rio de Janeiro, na frente de BRK de Limeira. Por quê? Porque é gestão. O que diferencia é a gestão. Então, tem que ter gestão séria, tem que ter pessoal preparado. E nós temos um corpo técnico no SEMAI invejável. Um corpo técnico que as empresas privadas têm vindo buscar quadros nossos para levar para o Rio de Janeiro. Nós tivemos um servidor que pediu licença e foi trabalhar no Rio de Janeiro, na Aegea. Então, você vê o que é o SEMAI hoje. É uma referência nacional. Que, inclusive, chamou a atenção de Brasília, que a gente participou recentemente de um programa nacional. Tem sido um exemplo. Nos seminários, nos congressos que estão tendo de saneamento pelo Brasil todo, o prefeito tem sido convidado. Agora, nós fomos, no ano passado, para Poços de Caldas, agora vai ser em Ribeirão Preto. Já fomos convidados, ontem eu estava discutindo lá com o colega de Ribeirão Preto, eles já vão pôr o prefeito Edinho Araújo para falar no primeira mesa lá, o Edinho já vai participar, porque ele é o exemplo, Rio Preto é o exemplo de cidade que a autarquia deu certo. Muito bom. Ô, Nicanor, bom, só voltando ao empréstimo, a obra estimada em 1 bilhão, 650 milhões seriam financiados pela Caixa. Sim. 350 pelo SEMAI, recursos próprios do SEMAI. Esses recursos estão em caixa já ou eles seriam pagos paulatinamente? Importante e só completando o financiamento de 650 milhões, seria contraído pelo município, mas seria pago pelo SEMAI ou pelo Executivo? Primeiro, lembrar, durante esse período dos últimos 6 anos que nós estamos à frente, 7 anos, nós já tínhamos antevisto a necessidade de ter um fundo. Então, todos os superávites que a gente conseguiu a partir de redução de inadimplência, que é o grande mote, nós fizemos vários PPI que nós arrecadamos também, nós introduzimos contribuição de melhoria para os empreendedores da cidade, então nós tivemos superávit durante esses 6 anos, 6, 7 anos, e nós fizemos um fundo que é os 350 milhões. Nós temos isso hoje. Esse dinheiro já está em caixa. Então, o que vem novo é o financiamento. Esse financiamento ele vai ser amortizado em 20 anos.
É a nossa proposta. Existe uma taxa de juro de 6% ao ano, que é a mesma do fundo de garantia. Esse dinheiro é proveniente do fundo de garantia. Tem uma taxa de administração da Caixa de mais 2% e um risco de 1%. Então, esse financiamento nos vai custar 9% de juros totais ao ano. Faz-se uma simulação, a Caixa fez essa simulação e mandou para a gente quanto que vai ser as parcelas anuais. E a gente lança isso no nosso planejamento de receita, despesa corrente e desembolso para amortização desse empréstimo. E a gente tem um equilíbrio financeiro que a gente mostra ao longo desses 20 anos. Esse documento a Caixa também analisa, a Secretaria de Fazenda do município analisa, e hoje a situação é exatamente isso que você falou. O município é o ente que vai buscar o financiamento. O SEMAI vai fazer a gestão dessa obra, vai administrar essa obra e é responsável no projeto de lei, já está consignado no projeto de lei que a amortização desse empréstimo, toda a despesa desse empréstimo, dessa dívida, é bancada pelo SEMAI. Isso é possível, o SEMAI... O SEMAI já fez toda a simulação com esse recurso em caixa e com a capacidade que nós temos já hoje instalada do SEMAI, nós conseguimos fazer frente a essa amortização. Como fizemos nos últimos anos, quando buscamos o financiamento para fazer a estação de tratamento de esgoto, Rio Preto não tinha esgoto tratado. Também, na época, foi um pouco polêmico, foi um projeto que gerou discussões, foi importante aquelas discussões, mas está aprovado. Que foi empréstimo que também, foi empréstimo, Caixa. Né? BNDES Caixa. Na época, falou, vai endividar o município, vai transferir para as próximas gerações. Não, o que nós transferimos para as próximas gerações foi uma obra que hoje tem uma função de saúde fundamental para a qualidade de vida da população de Rio Preto. Esgoto tratado é saúde para as pessoas, é reduzir investimento em remédio, em internação, ou seja, R$1 no saneamento, menos 4 em tratar doenças. Então, é isso que nós estamos fazendo. Nós estamos olhando para o futuro. Não estou olhando. O presente e os próximos anos a gente já equacionou. Nós temos água para o presente, mas quando a cidade atinge 600 mil habitantes, a água que nós temos aqui não é suficiente. E esses 600 mil habitantes não é só da cidade de Rio Preto. Nós estamos num processo rápido de conurbação. Cidades como Mirassol, Badi, Cedral, Ipiguá, Guapiaçu estão encostando em Rio Preto e Rio Preto está encostando lá. As pessoas moram em Badi, mas trabalham 80% o emprego é gerado aqui. Então, o consumo de água, a produção de esgoto, ela ocorre a maioria das vezes em Rio Preto. Então, Rio Preto atrai muita gente para trabalhar, para estudar, enfim, para vir no comércio, para vir usar os serviços que nós temos que são de excelência. Muito bom, gente. Estamos falando aqui com o superintendente do SEMAI, o Nicanor, sobre esse projeto de captar água no Rio Grande. A gente tem 2 fotos aí de uma maquete. Eu vou pedir para o Israel jogar na tela e pedir para o Nicanor explicar para a gente. E aí, Nicanor, eu queria que você desse mais alguns detalhes. A distância que teria de adutora, acho que são cerca de 90 quilômetros. 54. 54 quilômetros. A quantidade de água que vai ser captada e se essa captação no Rio Grande nunca traria um desequilíbrio para o Rio Grande. Bom, a primeira foto, se voltar, esse daí é o ponto de captação. Esse ponto está a 3 quilômetros a jusante, abaixo da represa de Marimbondo. Esse ponto está localizado a 55 quilômetros de Rio Preto. E a segunda foto é onde que a água vai chegar, que nós chamamos de... Rio Preto. Já é Rio Preto. É em frente ao distrito Carlos de Arnaldo, ali na BR-153. Aqui nós temos a projeção da futura ETA Norte. Não será construída nessa primeira etapa. O que será construído são aqueles tanques lá, tanque de água lá, que nós chamamos de tanque de equalização de vazão. Desse ponto desce uma subadutora
e traz água aqui para a ETA Palácio das Águas. Nós vamos tratar aqui, desativa o sistema do Rio Preto e distribui essa água para a cidade. Então, nós temos a captação lá no Rio Grande, 54 quilômetros de uma rede de 1,5 metro de diâmetro, que vem enterrada ao longo na lateral da rodovia. Ela vem tudo enterrado. Toda enterrada. A única coisa que vai ficar exposta é a travessia do Rio Turva, ela é aérea. Então, vão ter alguns pontos que nós temos que fazer travessia aérea, mas 99% do percurso a gente vai fazer enterrado cerca de 3 metros abaixo do solo. O volume que nós vamos tirar, a nossa outorga que nós temos da Agência Nacional de Águas é de 3 metros cúbicos por segundo. Essa água é suficiente para uma população de até 1 milhão de habitantes. Pode repetir, desculpa. 3 metros cúbicos por segundo, que dá um volume de água suficiente para uma cidade, para uma população de até 1 milhão de habitantes. Por isso que a gente fala que esse projeto ele não tem uma abrangência só local, ele tem uma abrangência regional, da região metropolitana e dessas cidades que envolve um processo de conurbação. Né? E quando a cidade encosta uma na outra, uma cidade vai ter que dividir com a outra. Um parênteses, nesse caso, vamos ter um excedente de água. Rio Preto poderia vender essa água? Poderia vender. Em São Paulo acontece isso. São Paulo, a Sabesp vendia água para São Bernardo, para Osasco, para Guarulhos, para as cidades do ABC. A Sabesp ela nasce como uma empresa estadual, mas ela tem alguns lugares que ela não distribui nem trata. Ela fornece a água e as empresas locais, as autarquias ou as empresas terceirizadas, distribuem a água nos municípios. Então, isso o Rio Preto pode fazer. A gente pode tratar essa água e vender para Mirassol, podemos tratar essa água e vender para Abadi, para Guapiaçu, para Cedral. Então, o processo é esse, quando conurba. Então, nós não podemos pensar também em Rio Preto, só Rio Preto, porque essas cidades se encostaram em Rio Preto já. Né? Então, nós vamos ter esse processo naturalmente. Campinas é assim, enfim, o mundo inteiro é assim, quando há as regiões metropolitanas. Voltando ao financiamento, o senhor disse que a Caixa fez uma simulação. Qual que seria, o aporte mensal de um empréstimo de 650 milhões? Ele vai variando, ele sobe. Depois, no ano mais que onera mais, deve ser o 6º ano, o 7º ano, mais ou menos 75 milhões ao ano, que dá um aporte mensal de aproximadamente 6 milhões. Perfeito. Hoje, nós pagamos em torno de 800 mil dos anteriores, que na época todo mundo achou que não ia conseguir pagar. Hoje nós já amortizamos mais de 80% dos financiamentos. Da ET ainda. Da ET ainda. 2005. Porque ela começou em 2005, mas nós começamos a amortizar em 2009. Então, ainda temos, são 20 anos, então nós temos até o ano de 2029. Aí termina. Mas hoje, o que a gente amortiza por mês ou por ano, que dá em torno de 8 milhões, 8, 9 milhões, representa 3% do orçamento. 2,5% do orçamento. E essa amortização de 80 milhões, no ano que vem, pela projeção da nossa LDO, que a gente está terminando agora e vai ser apresentada para a Câmara, representa 20%. 80 milhões representa 20% do valor estimado para o ano que vem, que é em torno de 423 milhões. Do nosso orçamento para 2025. Isso não prejudicaria a capacidade de investimento em nós temos um plano de gestão estratégica onde está previsto todas as necessidades que nós temos ao longo de 20 anos. Então, todas as obras já têm uma previsão, vai ter que fazer um interceptor assim, vai ter que substituir esse interceptor aqui porque a cidade está crescendo, vai ter que abrir um sistema de reservação aqui. Então, por exemplo, a ET, o que nós fizemos nesses 6 anos? Nós ampliamos a ET. Nós já estamos com um horizonte de 700 mil habitantes na ET. Ela tem capacidade de tratar. Os interceptores, acabamos de substituir um interceptor na Filadélfia, que a gente já elevou a capacidade para quê? Para já investir antes, para
não ter que investir junto com o sistema do Rio Grande. Então, o sistema do Rio Grande, a amortização do Rio Grande, ela está um pouco liberada, porque a gente tem feito os grandes investimentos já agora. Nós estamos terminamos agora o desassoreamento da represa municipal, investimento de 24 milhões, não é pouco, e é recurso próprio. Estamos agora preparando para lançar a parte civil do PTG 11, lá no Maria Júlia, na região do Maria Júlia, indo para... é um investimento que a gente tem previsto e já está em caixa de 30 milhões. Já fizemos o poço, que foi um investimento de 12 milhões. Então, o SEMAI ele tem tido uma ação pensando sempre no futuro e pensando nessa superposição de investimento. Então, se você pode fazer um investimento agora e daqui nos próximos 5 anos é o projeto do Rio Grande, nós vamos priorizar o Rio Grande nos próximos anos, mas agora, nesses 6 anos, nós priorizamos a ampliação da ET, ampliação da ETA e modernização da ETA, desassoreamento da represa, que estava numa situação precária, a represa, construção de 3 poços profundos, que estava previsto no plano. Aí alguém fala, mas você faz poço profundo e vai buscar água no Rio Grande? Uma coisa não exclui a outra, porque nós temos que pensar que a obra do Rio Grande é uma obra de 5 a 6 anos, para 2030. E até lá? É isso que eu ia te perguntar. E até começando a obra, existe já começando a obra em 2025, vamos pensar 2025, dia 1º de janeiro, é uma obra de, no mínimo, 5 anos. Então, nós vamos estar falando de chegar em 2029 e 2030. E daqui até lá? Qual o planejamento? A cidade vai continuar crescendo? Vai. O que nós estamos colocando para operar? 3, colocamos 1 e estamos colocando mais 2. Guarani, que dá um atendimento, uma água que é possível atender até 60 mil pessoas. E são os últimos, né? Os últimos, eu não tenho. Não tem. Porque o que tem acontecido? Nós abrimos um poço, mesmo a 3 quilômetros de distância um do outro, mas começa a rebaixar os outros. E é natural isso, porque o aquífero Guarani é um único. Ele está lá embaixo. À medida que você fura e tira, vai diminuir a disponibilidade de água no aquífero para os outros poços. Então, você tem que ter um equilíbrio nessa captação subterrânea também, porque senão você exaure ela, como tem acontecido no rebaixamento do lençol. A gente tinha poço que operava com a bomba a 250 metros, hoje nós já descemos essa bomba para quase 350. Houve um rebaixamento do nível dinâmico do lençol. Você põe o poço em operação, abaixa o nível do lençol, consequentemente você abaixa a vazão dele. Você diminui a disponibilidade. O exemplo mais recente que nós tivemos foi do Poção do Solo Sagrado, que é o maior poço que nós temos. Ele já chegou a produzir, nos anos 90, quando ele foi perfurado, 600 mil litros por hora. Hoje, nós não tiramos mais do que 420. Houve uma redução de quase 50%. Perfeito. E isso é preocupante. Porque esse lençol, nós sabemos que ele existe, né? Mas essa questão de falar que ele é infinito é um pouco de falácia, porque a recarga dele é muito lenta. A água que está aqui hoje, que nós estamos tirando, ela chegou aqui há mais de 1000 anos, porque nós fizemos datação cronológica dela com carbono. Tem um estudo científico que mostra, você tira uma amostra, vai lá no laboratório e vê, aparece o tal de carbono 14. E aí você sabe a idade da água. A idade que está aqui, ela tem mais de 1000 anos. Então, essa água que nós estamos recolhendo hoje, ela entrou aí há 1000 anos atrás. A que está entrando agora, só daqui 1000 anos que ela vai estar disponível. Então, esse... É uma esponja, né? É uma esponja de pedra. Né? É uma esponja de pedra que a recarga é muito lenta. E a retirada nossa é muito rápida. Né? Que a gente perfura os poços, são 11 poços já agora, e nós vamos usar essa água até a nossa necessidade, que é até chegar a água do Rio Grande. A partir desse momento, primeiro que vai ser desativado é a represa municipal, que com a impermeabilização, com o crescimento do perímetro urbano, a gente está tem épocas do ano, com estiagem, que a gente não consegue tirar nem metade do que é previsto. E aí dá os famosos
racionamento. Então, não é isso que se deseja para um bom serviço de água. Tem que ter regularidade no abastecimento e a população não pode ficar sem esse produto, que é essencial na casa de todos. A questão do equilíbrio ambiental do Rio Grande não interfere, é muita água no Rio Grande. Não, só completando, para daí você já falar. A captação seria 24 horas por dia. Em caso positivo, Rio Preto teria como armazenar essa água. E se... primeiro essas duas questões, do equilíbrio. A questão do equilíbrio. Quem nos dá a anuência e a outorga para captar essa água no Rio Grande é uma agência nacional de águas, porque o Rio Grande é um rio que divide estados. Então, quem tem a gestão sobre a água do Rio Grande é a ANA, a Agência Nacional de Água. Nós pleiteamos e conseguimos 3 metros cúbicos. É uma bela de uma outorga, um volume considerável. E por que é eles que fazem essa administração e a concessão dessas outorgas? Porque tem várias outorgas para irrigação, para produção de piscicultura, para abastecimento público, enfim. E eles vão controlando. O que acontece lá no Rio Grande nesse ponto, abaixo de Marimbondo? Nos últimos 50 anos, tem medições de vazão na represa, no Marimbondo, todos os dias. Então, nos últimos 50 anos, a menor vazão que passou pelo Rio Grande no ponto de captação foi 220 metros cúbicos por segundo. A nossa outorga é de 3 metros cúbicos por segundo. Na primeira etapa aí que nós estamos fazendo, que nós chamamos de etapa inicial, ou de água bruta, nós vamos tirar 1,5 metros cúbicos por segundo, ou seja, menos de 1%. Então, a gota d'água. Outra coisa importante, em 95% das vazões medidas nos últimos 50 anos, essa vazão foi maior que 1.600 metros cúbicos por segundo, porque é uma vazão operacional da hidrelétrica. É onde que ele consegue o máximo de energia, quando ele passa por ali, pelas comportas, pelas turbinas, 1.600 metros cúbicos por segundo, que roda aquela usina e dá a maior produção de energia. Então, em 95% do tempo, ela operou com 1.600, acima de 1.600. É água para dedéu. É água para chuchu. E a maior vazão que já ocorreu lá, que eles tiveram que abrir as comportas e deixar a água embora, foi mais de 10 mil metros cúbicos por segundo. Para você ver o tamanho dessa bacia do Rio Grande. É uma bacia caudalosa, uma bacia importante para o estado de São Paulo e para o estado de Minas. Hoje tem os comitês de bacia, o comitê de bacia do Grande hoje é um comitê atuante. O presidente, o secretário é o Germano, que é uma pessoa que poderia ser ouvido para falar da importância da sustentabilidade desse projeto. Porque a gente pega água lá no Rio Grande, um pouquinho de água do Rio Grande, porque para nós é muito, mas para o Rio Grande é pouco. Mas isso se soma a outras captações também. Imagino que outras cidades também. Por isso que a ANA é que controla isso. A ANA é que controla. Mas o Rio Grande é um dos que tem menos captação. Menos. A bacia do Rio Grande. O que acontece? Nós vamos trazer essa água, usar ela, tratar ela, usar, retornar ela lá na estação de tratamento de esgoto, tirar mais de 95% da carga orgânica e devolver no Rio Preto, que vai para o Turvo, que vai para o Rio Grande. E é importante. Nós pegamos abaixo de Marimbondo e acima de Água Vermelha. Ou seja, a mesma água que produziu energia lá em Marimbondo e nós usamos, nós vamos devolver para produzir novamente energia em Água Vermelha. Ou seja, é o círculo virtuoso. Diferente se a gente tivesse tirado do Turvo, do Tietê. Então, esse é o projeto. Essa é a oportunidade que nós estamos tendo, que o governo federal, o Ministério das Cidades, a Caixa Econômica Federal nos oferece. E para a gente conseguir a aprovação desse projeto, a continuidade desse projeto, nós precisamos de uma lei autorizativa da Câmara, que são os representantes
da população. Eles estão aqui, a gente sabe da importância do vereador. O governo do prefeito Edinho Araújo, ele sempre diz, eu não faço nada se não tiver o apoio da Câmara. Então, esse é o momento que traz-se o projeto para a Câmara, estamos à disposição da Câmara, não temos nenhum dedo de nada, de vir aqui, mostrar o projeto, defender o projeto, mostrar a importância desse projeto para a sustentabilidade do abastecimento regular da cidade de São José do Rio Preto e da região metropolitana. Bom, já está aqui até dando todas as explicações necessárias. Um contraponto que eu ouvi aí, enfim, bastante, Nicanor, é por que foi deixado para o último ano de governo e se isso, de alguma maneira, porque a gente tem eleição esse ano, vamos dizer que assume um outro grupo diferente do atual, se esse é um projeto que tem que ter uma continuidade, se corre o risco de sofrer, enfim, uma continuidade. Veja bem, esse projeto está sendo discutido desde 2007, foi uma consequência 2008. 2014, quando fez o Plano Municipal de Saneamento, que elaborou pela FIP, quem contratou a FIP foi um governo diferente do nosso. Ou seja, aproveitou o Plano Municipal de Água, introduziu o Plano Municipal de Saneamento, foi discutido dentro do âmbito de um governo diferente, deu continuidade, os funcionários eram os mesmos. Nós vamos trocando. Agora, exatamente. Então, hoje, os funcionários têm participado de todas essas tratativas. Eu coloco o pessoal do financeiro, o pessoal do planejamento, o pessoal de obras, o pessoal que faz gestão de água, todo mundo está participando e tem conhecimento desse projeto. E isso transcende governo. Um projeto estratégico dessa magnitude, ela não pode ser um projeto pensado para um governo, nem dá tempo. Você vê que nós pegamos o projeto em 2018, que foi quando o governo federal liberou efetivamente o recurso de 15 milhões, e estamos aí, desde o ano passado, tentando conseguir a licença ambiental. E apareceu a oportunidade, apareceu a janela Copac. E é nessa hora que você tem que estar preparado, você tem que ter o projeto lá. Nós já estávamos com o projeto desde 2022 lá. E aí a gente foi convidado, tem oportunidade. Inscreva o projeto no programa. Fizemos a inscrição. O nosso projeto foi selecionado, senão não teria vindo aqui para a Caixa fazer a análise financeira, a análise técnica do projeto. Então, nós estamos tendo uma grande oportunidade e eu espero que a sociedade entenda esse projeto, que a sociedade nos apoie nesse projeto e vamos deixar a questão política um pouco de lado. Política é uma vez a cada 4 anos. A população precisa de água todo dia. Isso não dá para ser pensado só porque é um ano político. A oportunidade apareceu agora. Se tivesse em 2022, podia ter tido a oportunidade, não teve. Concorda, Rui? Agora é o cavalo arriado. O cavalo passou, o trem está passando na nossa frente. Agora, vai começar agora? Não sei. Não sei se dá tempo. Se para fazer um processo de licitação desse, é 5, 6 meses. Então, é preparar. Porque a obra é de 5, 6 anos. Então, nós não estamos falando que vai fazer tudo. Acho que esse nosso governo, ele não consegue, talvez, concluir a licitação, se for aprovado o financiamento. Que é a última etapa, aprovar aqui na Câmara. Você falou que as licenças estão ok, falta da CETESB. Aprovando na Câmara, o que a gente faz? A gente encaminha esse projeto autorizativo lá para o Ministério. Aí o Ministério encaminha para a Secretaria do Tesouro Nacional, porque tem que ter anuência do Ministério da Fazenda através da Secretaria Nacional do Tesouro. E aí a Caixa está liberada de nos convidar para assinar o contrato. Então você vê que são etapas que têm que ser cumpridas, tem critérios, tem ação política, sim. Acho que os nossos representantes, aí, os deputados federais, o prefeito, que tem muito contato em Brasília, nós vamos ter que trabalhar o lado político, porque, em última instância, quem decide é o governo federal. Se concede, você pode levar até o final,
Mas aos 45 minutos fala, não, eu vou dar esse dinheiro, eu vou levar esse dinheiro lá para Alagoas, ou lá para outro estado. Então, você tem que estar muito bem preparado, calçado, tecnicamente, financeiramente, com todos os pareceres favoráveis, ambientalmente. Essa licença também, nós estamos já discutindo em fase final da concessão da licença prévia. E aí, não ter óbice, porque qualquer óbice pode ser usado para não conceder. Então, é isso que nós estamos fazendo. Viemos para a Câmara, trouxemos o projeto, esse projeto foi discutido com a Caixa aprovou a minuta do nosso projeto, encaminhamos para a nossa Procuradoria, a Procuradoria validou o projeto, o senhor prefeito assinou e encaminhou para a Câmara. O projeto prevê 650 milhões, que vão ser amortizados em 20 anos. A responsabilidade de amortização é do SEMAI, não envolve o orçamento do município, da prefeitura. A prefeitura cuida de saúde, de educação, de segurança, das ruas. Está precisando de dinheiro para a saúde, vai tirar da saúde, Não existe essa possibilidade. O SEMAI, desde que foi criado, Gama, que foi criado numa situação de penúria em 2001, nunca o SEMAI buscou dinheiro no caixa da prefeitura, nunca. Pelo contrário. Já houve o contrário. Já tentou até mandar uma lei aqui e a gente reagiu, porque se manda, tinha quebrado o SEMAI. Se aquilo prospera, porque no final de 2016, o SEMAI tinha 5 milhões em caixa. E o projeto de lei era para mandar mais de 30 milhões. Então, essas coisas, a sociedade tem que ficar atenta. Cobrar do gestor, que está aí, que de 4 em 4 anos tem um gestor, cobrar responsabilidade. Responsabilidade. Água é uma coisa essencial para o bem-estar da população. Então, tem que ter uma boa gestão, tem que ter responsabilidade, porque senão nós vamos pagar caro pela irresponsabilidade. Só antes da gente concluir, Nicanor, para efeitos comparativos, nós temos alguma outra cidade no Brasil, aqui no estado de São Paulo, que busca água a uma distância dessa ou maior, enfim? Bom, o primeiro exemplo é Campo Grande, que fez isso na década de 80. Busca água a mais de 50 quilômetros. São Paulo, recentemente, a Sabesp implantou o sistema São Lourenço. São, acho que quase 70 quilômetros, que pega perto de Peruíbe, é o Rio São Lourenço, e sobe essa água para tratar em São Paulo e distribuir. Quando deu aquele colapso e precisou fazer racionamento em São Paulo, o sistema Cantareira entrou em colapso, que ele produzia 14 metros cúbicos por segundo e caiu para 8, eles buscaram 6 metros cúbicos no Rio São Lourenço e fizeram uma obra que demorou 3 anos, 4 anos, e hoje eles captam no Rio São Lourenço 6 metros cúbicos, numa adutora tão grande ou maior do que essa que nós estamos fazendo. Então, no nosso caso é gravitacional ou não, teriam estações lá na captação tem uma grande estação elevatória, é a única. Depois então, vem tudo por gravidade. Aí ela sobe até um ponto entre Rio Preto e Onda Verde, e de lá ele desce para o Carlos Arnaldo, e do Carlos Arnaldo desce para Praeta, Palácio das Águas. Até a topografia ajudou. Nós somos uma cidade abençoada, porque temos o Rio Grande aí, que tem uma água maravilhosa. Temos uma cidade que a população é muito trabalhadora, então nós temos capacidade, a população consegue pagar. A nossa tarifa é uma tarifa baixa quando compara com outras cidades do Porto de Rio Preto, é uma das menores do Brasil. Qual é o risco de aumentar a tarifa com essa... Veja bem, hoje tarifa ela faz frente a custeio, investimento e amortização de dívida. Isso está pensado em um determinado momento, agora com a nossa adesão à Ares PCJ, a Ares PCJ faz auditoria para ver as necessidades que precisa. Tem aumento natural, porque se você analisar hoje o custo do produto químico, o custo de energia, o salário é o único que eu tenho visto que sobe parecido com o IPCA, porque a prefeitura tem sido muito responsável com isso, né? Agora, produto químico, que é dólar,
energia, que é tudo hoje na mão de concessionária, nós temos tido muitas surpresas desagradáveis com o custo desses produtos. Tá certo, gente. Tá aí o Nicanor Batista Júnior, superintendente do SEMAI, falando desse projeto aí, enfim, um grandioso, audacioso projeto, R$1 bilhão para buscar água no Rio Grande. Lembrando que é um projeto a longo prazo, né? Que se começar agora, só 2030 a gente vai ver ele concluído, e agora está num processo de debate público, porque chegou o projeto aqui na Câmara Municipal. Certamente teremos audiências públicas para debater esse tema, mas, enfim, certamente os vereadores vão se atentar ao interesse público maior aí. Nicanor, eu quero te agradecer. Se quiser falar mais alguma coisa, fica à vontade. Enfim, quiser deixar algo que a gente não abordou aqui, que é um assunto bem técnico. Eu acredito que esse assunto ele não é um assunto que foi tratado intramuros. Ele sempre foi um assunto que nós levamos para a sociedade. O SEMAI tem um conselho, vezes, né? Já viemos aqui, já fui em outros órgãos de imprensa abordar esse assunto, já fui na associação comercial, já fiz reunião com a OAB, com as sociedades de engenheiros, enfim, todas aquelas com associações de bairro. O conselho ele é formado por 17 representantes da sociedade, o Unesp, FAMERP, enfim, a gente está à disposição. Chegou agora na Câmara, já fiz uma reunião no dia do encaminhamento do projeto, tenho conversado, me colocado à disposição dos senhores vereadores, não tenho me furtado a dar todos os esclarecimentos e a fazer uma defesa técnica e uma defesa de equilíbrio financeiro, uma defesa ambiental desse importante projeto para São José do Rio Preto. Ambicioso, grandioso, mas necessário. Perfeito. E só lembrando aqui que a gente falou que é discutido há uma década, é bem mais, né? Que bem mais. Desde a época de Toninho Figueiredo, anos 80... Nos anos 80 já se falava nisso. Turvo, né? Houve um estudo de equilíbrio hídrico aqui em Rio Preto, e já se mostrava que em um determinado momento a captação do Rio Preto teria que ser desativada. Isso ocorreu nos anos 80, na primeira gestão do professor Manuel Antunes. Tem um projeto, um estudo que foi feito. Depois, em 92, com o Toninho Figueiredo, e depois a gente vem trazendo isso atualizado. A grande problema que houve naquela época é que a gente não tinha uma empresa ou uma instituição que faria a gestão da água. Era um departamento. E aí não tinha orçamento próprio, não tinha gestão própria, era muito misturado com a prefeitura. A partir do momento que se cria uma gestão independente da prefeitura, se pôde enxergar as necessidades a partir de diagnóstico, a partir do plano municipal de gestão, um plano de gestão estratégica do SEMAI, a gente viu todas as necessidades. E é esse plano que o SEMAI tem seguido. Desde 2005, 2006 a gente terminou esse plano, e é uma bíblia lá para nós, para os nossos técnicos, segue analisando, porque a gente viu um horizonte de 50 anos naquele momento. Então, não tem nada novo, pode ser discutido. E precisa ser discutido. Falando em longo horizonte, 50 anos, isso resolveria, vamos dizer, pelos próximos 100 anos, pelo menos. A nossa expectativa é que, inclusive, a cidade ela pode atingir 750 a 800 mil habitantes, a não ser que exploda. Sim. E que tem um processo aí que eles falam de crescimento natural, mas cidades como Rio Preto, Ribeirão, que são acima da média, né? E dependendo da situação, atrai muito. Tem um processo de migração que, se tiver emprego, vem gente. E o que está acontecendo esse processo de conurbação. As cidades vizinhas, e nós estamos indo e eles estão vindo de encontro. Estão encostando. Estão encostando. Tá no cangote aí, o pessoal não quer urbanizar Abadi para o lado de Nova Aliança, que é urbanizar, o que tem valor é urbanizar para o lado de Rio Preto, é onde que tem o atrativo de venda, de implantação do nosso... Zona Sul nossa e Zona Norte deles. Zona Norte deles. Eles não querem ir para a Zona Sul deles. Tá certo, Nicanor. O shopping Guatemi fica ali pertinho, né? No quintal de Badi. Do shopping.
É isso aí, Nicanor. Obrigado. Estamos à disposição quando a TV Câmara está aqui para promover esse tipo de debate. Eu te agradeço. É isso aí, gente. Essa edição do X da Questão fica por aqui. Se você quiser rever esse programa, ele será reprisado logo mais às 8 horas da noite, amanhã às 7 horas da manhã e depois ao longo da nossa programação. E desde já está disponível nas nossas redes sociais, tanto no YouTube quanto no Facebook. Sempre lembrando que você pode enviar mensagens para a gente com sugestões de pauta, de entrevista, de reportagem, o que você quiser. O número está aí na tela e as informações aqui da Câmara Municipal você encontra no nosso site, riopreto.sp.leg.br. É isso aí, o programa de hoje teve os trabalhos técnicos dos cinegrafistas Wagner Bueno, Oséias dos Santos, o GC do Renato Foque, o controle mestre do Fernando Giroldo e o áudio do Israel Heleno de Castro. Valeu!